Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do MP do Estado do Piauí 2018. Nessa aula nós vamos continuar falando ainda sobre recursos dos programas solicitados no edital, como por exemplo o BR Office Writer. O BR Office Writer é um editor de textos do pacote BR Office, também está indicado no edital para estudo, e nós vamos estudar agora o botão salvar, e as formas de salvar arquivo, inclusive teclas de atalho também, e os tipos de arquivos padronizados do BR Office Writer. Então vamos fazer isso passo a passo aqui, acompanha. Já abri a janela do meu BR Office Writer, vocês já podem observar, ele é um editor de textos que por padrão começa com a fonte Times New Roman tamanho 12. Eu vou aumentar aqui um pouco o tamanho da fonte para tamanho 20, para vocês enxergarem melhor o texto que eu vou digitando ali, ó. Vamos colocar ali aulas, vamos colocar um texto qualquer em um determinado parágrafo, colocar aqui um ponto final, e agora eu gostaria de salvar esse meu arquivo. Diversas formas para salvar o arquivo no BR Office Writer. Uma delas, claro, esse disquetezinho, que é o botão salvar, e aí a gente clica e já vou demonstrar, ele abre uma caixa de diálogo que é chamada de salvar como, que é onde eu vou escolher qual é o nome do meu arquivo, que tipo ele é, e por aí vai. Então, por exemplo, ali como nome do arquivo, eu vou chamar de mesa, por exemplo. Esse é o nome do meu arquivo, vai ser mesa hoje, ok? Beleza, esse é o nome do arquivo. Se eu não alterar o padrão, quer dizer, se a prova perguntar, se eu só pedir para salvar o arquivo, dou um nome para ele, ele vai salvar com que extensão aqui no BR Office Writer. Aqui a extensão padrão dele é ODT, Open Document Test. ODT é o padrão para salvar os arquivos do BR Office Writer. Então, se eu pedir só para salvar agora, vocês vão observar comigo lá em cima que apareceu escrito o nome do arquivo, mesahoje.odt. Beleza, mas vamos supor que eu quero salvar agora esse arquivo com uma outra extensão. Então, agora eu vou clicar no menu Arquivo e vou escolher a opção chamada Salvar Como. Quando eu escolho a opção salvar como, ele abre a mesma caixa de diálogo, onde eu vou escolher salvar de repente com outro nome, vamos chamar agora de livro hoje, agora, é o nome do livro, livro hoje, agora. A princípio ele quer salvar com a extensão .odt, mas como eu quero salvar com uma outra extensão, eu clico aqui onde diz tipo, e se eu escolher salvar como modelo de documento, aí a resposta de prova passa a ser OTT. Observa, se eu pedir para salvar como modelo de documento, ele salva como OTT. O que é um modelo? Quando ele salva como modelo, esse arquivo agora serve de base para a construção até mesmo de outros arquivos. Então vou salvar agora com a extensão OTT. Essa extensão salvou o arquivo agora no outro lugar como modelo de documento, com a extensão OTT. Vou de novo clicar ali no menu arquivo, vou escolher salvar como de novo, e agora vamos escolher outras extensões só para a gente estudar agora. Por exemplo, se a prova perguntar, ele é capaz de salvar os arquivos com o padrão do Word, com a extensão .doc do Word? É capaz sim, nós podemos salvar esse arquivo com a extensão .doc do Word. Então vamos chamar agora de copo estudo. Um nome qualquer ali eu peço para salvar, e agora eu vou salvar aqui mantendo o formato .doc, que é do Word. Então sim, ele consegue salvar o arquivo com a extensão .doc do Word. Vou novamente clicar ali no menu arquivo, salvar como, e agora vamos ver outras extensões que a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, se a prova sugerir salvar com a extensão TXT, que aqui está aparecendo como texto, aí ele perde as formatações, porque salvar como TXT é só o texto que ele salva sem as formatações. E outras dicas importantes é a capacidade que ele tem também de salvar o arquivo como uma página da web, como um documento HTML. E aí ele vai salvar com a extensão HTML. Então vamos fazer um resumo aqui dessas extensões que a gente viu. Então olha só, se ele pediu padrão, salvar o arquivo como padrão, aí ele vai salvar com a extensão .odt. Se a prova pedir salvar como modelo, aí ele vai salvar com a extensão OTT. Aí quando ele quer salvar como modelo de documento. Se pedir para salvar com o padrão, com os padrões do Word, então os padrões do Word, ele consegue salvar, ele vai salvar com a extensão .doc, lá do Word. E ele ainda permite salvar como texto sem formatação. Se ele pedir para salvar como texto sem formatação, ele vai salvar com a extensão TXT. E ainda permite salvar com outras extensões, como por exemplo, página da web, ou documento, vamos botar ali documento, HTML. E aí ele vai salvar com a extensão HTML ou com a extensão HTML. São algumas das situações que ele permite salvar. Claro que ele permite salvar com outras extensões, como por exemplo, se a prova citar, se ele pode salvar como formato de texto rico.
que é o padrão lá do WordPad, que é a extensão RTF, que significa Rich Text Format, ele consegue salvar também. Então aqui estão algumas extensões que a gente tem que entrar na prova sabendo, como extensões aí do nosso BR Office Writer. BR Office Writer. Vamos até botar assim, que aí fica bonitinho para vocês fazerem um print aí na tela. Então o padrão é ODT, modelo OTT, extensão doc do Word ele consegue salvar, TXT, texto sem formatação, como página da web HTML ou HTML, e como formato de texto rico, RTF. Outras dicas importantes é que, se a prova cobrar como nós podemos salvar, ou através do botão salvar, como eu demonstrei aqui da barra de ferramentas padrão, ou através do menu arquivo, escolhendo a opção salvar, ou salvar como, mas eu também posso usar teclas de atalho. A tecla de atalho para o salvar no BR Office Writer é Ctrl S, diferente do Word, que é Ctrl B, aqui salvar é Ctrl S. E o salvar como é Ctrl Shift S. Então, salvar é Ctrl S e o salvar como Ctrl Shift S. Importante também lembrar as teclas de atalho aí para as provas de concurso. Certo, pessoal? Então, isso foi sobre o botão salvar e os tipos de arquivos que nós temos no BR Office Writer. Pessoal, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei. Também ativa o sininho ali para receber notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!